Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Compreendendo a Bíblia. Meu nome é Elielton Alves. Estamos aqui para tratar de mais um assunto interessante, né? O tema de hoje que nós vamos tratar é por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A gente vai usar como texto base o Evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 9. E é o diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana, né? Bem conhecido. E no versículo 9, a mulher samaritana se espanta, porque Jesus pede a ela água. E ela fala, mas como você, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritano? Aí vai ter uma informação entre parênteses na tua Bíblia, tu pode conferir lá, dizendo assim, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas tu já parou para pensar por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? É isso que a gente vai aprender hoje. E aí você vai ver que remonta a uma fase histórica bem anterior, que a gente vai ter que aprender hoje aqui para a gente compreender por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então vamos lá. Tem alguns fatores que nós enumeramos aqui e a gente vai tratar um pouquinho de cada um deles. O primeiro, ele vai nos levar ao período dos reis de Israel, que tem início aqui no ano de 1020 a.C. O primeiro rei de Israel foi Saul. Depois de Saul veio Davi. Depois de Davi veio Salomão. No período desses três reis, o reino de Israel estava unido. Ou seja, as 12 tribos estavam juntas. O rei de Israel, tanto Saul como Davi, como Salomão, eles eram reis das 12 tribos de Israel. Porém, houve um momento histórico que houve uma divisão. Em 930 a.C., está aqui descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, houve uma divisão. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. E aí o reino do norte, que também é chamado de Israel, ficou com 10 tribos. E a capital do reino do norte, ou Israel, ficou sendo Samaria. O reino do sul ficou com as outras duas tribos. Foi chamado também de Judá. E a capital foi Jerusalém. Então agora, a partir desse momento histórico, em 930 a.C., aquele reino unificado de Saul, Davi, Salomão, ele passa agora a ser 2 reinos. E você vai perceber isso bem na Bíblia. Você vai ver que houve profetas que profetizaram para Israel, outros para Judá. A Bíblia fala de reino do norte, reino do sul, por causa dessa divisão aqui. O que aconteceu? O reino do norte, os reis foram se sucedendo e fazendo coisas que não agradavam a Deus. O reino do sul também. Os reis também fizeram muitas coisas que não agradaram a Deus. Talvez o reino do norte tenha sido uma coisa mais forte, né? Mais desagradável ao Senhor. E o que aconteceu? No ano de 722, o reino do norte, ou Israel, cuja capital era Samaria, presta atenção aqui na Samaria, samaritanos, ele foi invadido pelo rei da Assíria. E o que o rei da Síria fez? Ele pegou aquele povo, levou cativo para a Síria, mas fez uma outra coisa também. Ele trouxe povos de várias nações para Samaria. E o que aconteceu com o passar do tempo? Houve uma mistura, um sincretismo. Aqueles samaritanos começaram a se casar com aqueles povos. Aqueles povos trouxeram seus deuses, tá? Houve o que nós chamamos de sincretismo religioso. Houve uma mistura de religião, tá? E aí isso causou muita dificuldade entre o reino do sul e o reino do norte, porque aqueles israelitas do reino do sul achavam que os de Samaria eram impuros, porque houve essa mistura, virou um povo mestiço. Esse talvez aqui, o item 1, seja o principal motivo pelo qual os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas tiveram outros motivos também. Quando o povo retornou do cativeiro, tem uma passagem interessante em Neemias, que Neemias ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros. Está no livro de Neemias, livro de Esdras. E houve oposição por 3 homens, Tobias, Gesem e Sambalate. Sambalate era governador de Samaria. Então foi algo que trouxe mais dificuldade entre os judeus
e os samaritanos. Outra coisa, item 3 aqui. Os israelitas adoravam em Jerusalém, no Monte Sião. E os samaritanos, tendo em vista toda essa dificuldade que eles tinham contra o povo de Israel, eles criaram um local para adoração a Deus, que foi o Monte Gerizim. Então eles entendiam que a adoração deveria ser no Monte Gerizim, enquanto os israelitas achavam que a adoração tinha que ser em Jerusalém, no Monte Sião. E por fim, a questão da Torá. Os samaritanos acreditavam somente na Torá, enquanto os demais israelitas acreditavam na Torá, e a Torá são os 5 primeiros livros da tua Bíblia, tá? Chamados de Pentateuco. Mas acreditavam também nos profetas, Isaías, Jeremias, enfim. Então, juntando todas estas coisas, criou-se um mal-estar entre os judeus e os samaritanos, algo histórico. Agora a gente vai trabalhar a forma como o Senhor Jesus compreendeu essa divisão. Você quer entender? Então vem comigo. Agora que você já entendeu por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, a gente precisa entender qual era o posicionamento do Senhor Jesus a respeito dessa rixa entre, na verdade, entre os judeus, né? Que tinham o Reino do Norte e o Reino do Sul, mas todos ali eram judeus. Vamos entender como que Jesus se posicionava? Eu coloquei aqui alguns textos bíblicos para que a gente possa compreender isso. O primeiro texto que eu botei aqui fala da parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas, no capítulo 10, versículos 30 e 37. Depois tu dá uma lida lá, vale muito a pena. Quando Jesus vai explicar quem é o seu próximo. Ele fala ali de vários religiosos, várias pessoas que passaram, viram aquela pessoa ali machucada, doente, e não fizeram nada. E quem teve compaixão foi o samaritano. Ou seja, o Senhor Jesus usou o exemplo do samaritano, que era questionado pelos israelenses como uma classe mestiça, sincrética, misturada, para mostrar que nesse caso aqui, quem foi o próximo foi o samaritano, o bom samaritano. Já deixando bem claro aquilo que Jesus estava pensando a respeito dessa divisão. Uma outra passagem bíblica bem interessante é a cura que Jesus fez dos 10 leprosos. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 11. Aqueles 10 leprosos, quando viram Jesus, eles não se aproximaram. Até porque eles estavam com lepra, não podiam se aproximar. E Jesus curou os 10. Só que, na verdade, aqueles 10, 9 foram embora e um voltou para agradecer a Deus, ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala, mas cadê os outros 9? Não foram 10 curados? Só você voltou? E aí o Senhor Jesus fala com ele, a tua fé te salvou. E a palavra fala assim, e era esse samaritano, apontando mais uma vez a respeito desta informação do samaritano. Outra passagem bem interessante, dentro daquilo que nós falamos, do diálogo entre a mulher samaritana e o Senhor Jesus junto ao poço, é a respeito do local da adoração. Você vai lembrar que eu falei agora há pouco, tá? Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo, que para os israelitas o local da adoração era Jerusalém, Monte Sião. E para os samaritanos o local da adoração era o Monte Gerizim. E aí aquela mulher, ela pergunta ao Senhor Jesus, uns falam que é em Jerusalém, outros falam que é no Monte Gerizim. Onde que é o local da adoração? E aí Jesus fala com ela, que era chegado o momento em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. O que o Senhor Jesus estava falando? O importante não era o local, era a forma que você vai adorar. Isso serve para os nossos dias. O importante não é o local. O importante é você adorar a Deus em espírito e em verdade. Aqui já no livro de Atos, né, Lucas ele narra que Jesus disse aos discípulos que eles seriam testemunho do Evangelho de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, mostrando mais uma vez a preocupação do Senhor Jesus com o povo samaritano. E essa promessa aqui de que o Evangelho seria pregado em Samaria, ela é cumprida aqui em Atos capítulo 8, versículo 5, quando Filipe está em Samaria pregando o Evangelho. Com todos esses textos que nós abordamos aqui, você consegue perceber facilmente que Jesus, o Senhor Jesus, ele não se preocupou com essa rixa dos judeus, porque ele veio para todos.
para todos aqueles que o aceitassem. Então aquela preocupação que o judeu tinha de separar o samaritano do verdadeiro judeu, do verdadeiro israelita, para Jesus não era importante. Para Jesus, ele vem mostrar que ele é o caminho, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém chegaria ao Pai se não fosse pelo Senhor Jesus. Então deixa bem claro que para o Senhor Jesus não era importante. Tanto não era importante que ele foi lá no poço e conversou com a mulher samaritana. Provavelmente outros judeus que passassem por ali falaram: mas esse que dizem que é o Messias está conversando com uma mulher samaritana, um povo mestiço e sincrético, porque o Senhor Jesus ele veio para quebrar todos esses paradigmas, para mostrar que ele é o caminho, tá bom? Eu espero que tenha ajudado, tenha compreendido. Eu espero agora que quando você lê esse texto, vem entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, você possa entender todas essas questões históricas que eu tratei, o período dos reis, a divisão das tribos, né, a invasão do rei da Síria, a mistura dos povos ali, dos samaritanos, com os povos que foram trazidos pelos assírios, tá? A questão da Torá, a questão de Sambalate, seu governador de Samaria, e atrapalhar ali a reconstrução dos muros por Neemias. Enfim, tudo isso, todo esse contexto histórico nos explica o porquê dessa rixa entre os povos. Mas o mais importante é que o Senhor Jesus veio para unir, para mostrar que Ele é o caminho. Tá bom? Então, até a próxima, próximo vídeo com mais um tema interessante aí para a gente tratar. E fiquem todos com Deus e um forte abraço. Até a próxima.